Fala galera, quem fala aqui é Fabrício. Vamos dar início aqui à resolução da nossa atividade avaliativa 1 de eletricidade 1. Então, a primeira questão, o enunciado diz assim: calcule a intensidade da corrente nos circuitos abaixo. Nesse primeiro circuito, para nós calcularmos a intensidade da corrente, nós vamos utilizar a lei das tensões de Kirchhoff, que diz que a soma das tensões ao longo de um caminho fechado é igual a zero. Então, começando aqui por esse resistor de 2 ohms, a gente sabe o seguinte, que a tensão no resistor V da lei de Ohm é igual a R vezes I, certo? E essa tensão vai ser uma tensão onde a corrente entra e o terminal é positivo, certo? Ou seja, aqui eu vou ter a tensão nesse resistor, vai ser 2 vezes I. E nós vamos convencionar que quando eu for do mais para o menos, eu tenho uma tensão positiva. Então, escrevendo a lei das tensões de Kirchhoff, eu tenho aqui 2I, essa tensão, nesse resistor 2I, mais a fonte de tensão aqui é o terminal positivo, aqui é negativo, mais 3, mais 2I, onde a corrente entra é terminal positivo, mais 2I, menos 18 volts, porque menos 18 volts, aqui o terminal mais curto é o negativo. Quando eu vou do menos para o mais, negativo. Quando eu vou do mais para o menos, positivo. Então, aqui menos 18 volts, mais I, certo? Mais I, onde a corrente entra é terminal positivo, mais I, e aqui a fonte, aqui é o terminal positivo, aqui é o terminal negativo, mais 5 volts, certo? Então, eu já fechei o meu caminho. Isso tudo igual a zero. Eu vou agora agrupar os termos na variável, 2i mais I, 5i. Passando tudo aqui para o outro lado, eu vou ter do outro lado 18 menos 3, 15, menos 5, 10. Então, 5i igual a 10, logo a intensidade da minha corrente, 2 amperes. Vamos aqui para a segunda questão. Ele diz assim, calcular a intensidade da corrente aqui também, né? Nós vamos começar de onde? Vamos começar dessa resistência de 10 ohms, certo? Onde a corrente entra, terminal positivo. Então, aqui vai ficar a tensão nesse resistor, 10I. Não, vamos agora adotar o outro sentido, certo? Nós vamos daqui para cá. Nós vamos assim. Então, onde a corrente entra, terminal positivo. Então, eu vou ter mais 10I, tensão desse daqui. Se aqui é minha corrente, aqui eu estou considerando de corrente I nesse sentido. Então, mais 10I, menos 60, aqui menos 60, aqui menos, mais 3 vezes I, menos 40, mais 8I, porque a corrente vai entrar, vai passar por aqui, vai entrar nesse terminal, né? Mais 8I, mais 4I, mais 200, igual a zero. Certo? Então, está aqui escrito mais 10i, menos 60, mais 3i, menos 40, mais 8i, mais 4i, mais 200, igual a zero. Então, vou agrupar os termos na variável, 10i, mais 3i, 13i, mais 8i, 21i, mais 4i, 25i. E vou passar aqui tudo para o outro lado, os números para o outro lado. Certo? Então, vai ficar menos 200, mais 60, mais 40, menos 100. Calculando, então, eu vou ter aqui que o meu I é igual a menos 4, ou seja, a corrente que eu assumi em um sentido indo para cá, ela é menos 4, certo? Menos 4 amperes. Qual a intensidade dela? A intensidade é o módulo, 4 amperes. Se eu sei que nesse sentido está vindo menos 4, é a mesma coisa que dizer que no outro sentido está vindo 4 amperes, ou seja, nesse sentido aqui, ó, circula uma corrente de 4 amperes. Intensidade, então, 4 amperes, intensidade é o módulo. O sinal vai dizer, então, o sentido da corrente. Se eu tenho uma corrente para cá de menos 4, significa que no sentido contrário circula uma corrente com sinal oposto. Vamos aqui para esse circuito. Aqui nós vamos começar desse resistor de 3, certo? E vamos fazer esse percurso daqui, da esquerda para a direita. Então, onde a corrente entra, mais 3i, mais 5, mais 0,5i, onde a corrente entra terminal positivo, mais 3, mais 0,5i, mais 2i, onde a corrente entra, ó, terminal positivo, a corrente está vindo aqui, mais 1i, menos 10, porque menos 10 é o terminal mais curto da fonte, é o terminal negativo. Então, quando eu vou do menos para o mais, nós convencionamos que é uma tensão negativa. Quando você vai do mais para o menos, tensão positiva. Então, menos 10, mais I, menos 14, e aí eu terminei o loop, cheguei onde eu comecei, igual a zero. Somando aqui, ó, eu vou somar 3i, mais 0,5i, 3,5i, mais 0,5, 4i, mais 2i, 6i, mais i, 7i, mais o outro i, 8i.
8i igual a, vamos somar aqui os números, 5 mais 3, 8. Menos 24, menos 10, menos 14, menos 24, mais 8, menos 16. Eu passo para o outro lado, vai ficar 16. Logo, 8i igual a 16 e, nesse sentido que nós consideramos aqui, certo? I igual a 2 amperes. Então, o módulo, ou seja, a intensidade dela, igual a 2 amperes. Vamos aqui à segunda questão. Dado os circuitos abaixo, calcule os valores de I, I1, I2, R e VAB. Certo? Então, aqui, o que é que a gente vai fazer? Nós temos o circuito, nós vamos dividi-lo em duas partes. Nós temos duas malhas, essa malha aqui de cima, certo? Que eu vou chamar de 1, e essa malha aqui, 2, certo? Então, nós vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff a essas duas malhas. Então, vou começar aqui, ele já deu a corrente aqui 0,1, vamos pegar essa corrente, indo desse sentido aqui, certo? Da direita para a esquerda. 1000 vezes 0,1, desce aqui, pronto. Agora, veja, a corrente que está passando aqui nesse resistor, daqui da direita para a esquerda é I. Como eu estou vindo aqui da esquerda para a direita, eu sei que a corrente que está vindo nesse sentido, aqui, ó, ela é menos I1. Menos I1. Logo, eu vou ter, então, já fiquei aqui, 100 vezes 0,1 menos 100 vezes I1 menos 90 igual a 0. Essa é a equação daqui de cima. Certo? Porque menos 100 vezes I1, se daqui para cá eu sei que tem I1, daqui para cá é menos I1. Então, reorganizando aqui, eu vou passar o 100i para o outro lado, vai ficar 100i igual a 1000 vezes 0,1 dá 100. 100 menos 90, 10. Então, eu tenho essa minha equação, 100 I1 igual a 10, I1 igual a 10 dividido por 100, que é igual a 0,1 ampere. O que nós sabemos ainda, utilizando a lei das correntes de Kirchhoff, eu sei que as correntes que entram nesse ponto aqui, ó, são iguais às correntes que saem. Qual é a corrente que está entrando aqui? Você tem I2, então I2 entra aqui, e sai 0,1 ampere, que é essa corrente que tem aqui em cima, e sai I1. Então, eu tenho aqui escrevendo I2 igual a I1 mais 0,1. Quanto é que vai ser o meu I2, se eu já calculei o I1? I2 é igual a 0,1 mais 0,1, que é igual a 0,2 ampere. Pronto. Agora, nós vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff a essa malha daqui de baixo, que eu chamei de malha 2. Certo? Então, começando aqui, ó, nessa malha aqui de baixo, nessa daqui, nós vamos começar indo aqui, ó, da esquerda para a direita. Então, eu vou ter aqui 100 vezes menos I1, porque a corrente que circula aqui, ó, é menos I1. Então, vai ficar menos 100 vezes quanto é I1. I1 a gente já calculou é 0,1, então menos 100 vezes 0,1, menos 90, porque aqui é o terminal negativo da fonte, menos 90, mais 120, mais 120. A corrente que vem nesse sentido é I2, então a corrente no sentido oposto, que é o sentido que nós estamos caminhando, a corrente nesse sentido oposto aqui, ó, é menos I2. Então, vai ficar menos I2 vezes R. Quanto é I2? 0,2. Então, reescrevendo a nossa equação, ficou menos 100 vezes 0,1, menos 90, mais 120, menos I2, que é 0,2 vezes R. Resolvendo essa equação, passo o 0,2 para o outro lado, 0,2R igual a menos 90 mais 120, 30. 30 menos 100 vezes 0,1 dá menos 10, então vai ficar 20 aqui. Então, 0,2R igual a 20, R igual a 100 ohms. Então, nós já calculamos aqui os valores que ele pede, que são I1, nós calculamos e deu 0,1 ampere, I1 essa corrente aqui, e 2, essa corrente daqui está passando esse resistor, 0,2 ampere, e R, 100 ohms. Vamos daqui a questão 2. Questão 2, nós temos também, ó, duas malhas. Aqui, ó, o circuito está dividido em duas partes. Vamos chamar aqui de malha 1, aqui a malha 2. Então, nós vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff da mesma forma essas duas malhas. Vou começar aqui, ó, indo daqui de baixo para cima. 4 vezes 10, onde a corrente entra, sempre terminal positivo. Quando eu estou indo do positivo para o negativo, eu considero tensão positiva, por convenção.
E então eu vou ter aqui, qual é a tensão positiva aqui? 4 vezes 10, 40 volts. 4 vezes 10 menos 100, porque aqui é o terminal negativo da fonte de tensão, aqui terminal positivo, do menos para o mais, tensão negativa, menos 100. Agora eu venho para esse resistor. Qual a corrente está passando aqui nesse ramo? 6 amperes. Ele colocou aqui, ó, 6 amperes. Então, mais 6 vezes R, porque a corrente, ó, entra onde ela entra, terminal positivo, onde ela sai, terminal negativo. Então, aqui eu tenho mais 6 amperes. Mais 6 vezes R igual a 0. Então, aqui vai ficar 6R igual a 100 do outro lado, menos 40, 60, R igual a 10 ohms. Já calculamos o R. Agora, nós vamos calcular a corrente, essa corrente I, certo? Para calcular essa corrente I, eu vou precisar utilizar a lei das correntes de Kirchhoff, que diz o quê? As correntes que entram no nó são as mesmas correntes que saem. Quais as correntes que estão entrando aqui nesse nó? Esse nó daqui, ó, entra 6 e entra I. Então, 6 mais I é igual a corrente que sai. Qual é a corrente que está saindo aqui? 10 amperes. Então, 6 mais I igual a 10, I igual a 10 menos 6, que vai dar 4 amperes. Então, já tenho essa corrente aqui. Com essa corrente, eu vou aplicar, então, a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha 2, porque eu já tenho o R, já tenho o I, eu consigo calcular o E, ou seja, a tensão aqui nessa fonte de tensão. Então, eu vou aplicar, vai ficar como? Vou fazer aqui. Vamos pegar aqui, ó, E, certo? Vindo daqui, E. Aqui é mais, aqui é menos. Mais 2 vezes I. Quanto é o I que a gente já calculou? 4. Então, E mais 2 vezes I. 4 vezes 2, 8. Agora aqui a gente vai ver essa tensão. Onde a corrente entra, mais. Onde a corrente sai, menos. Qual é a corrente que está passando nesse sentido? Se desce 6 amperes, sobe menos 6 amperes. Então, vai ficar menos 6 vezes R igual a 0. Certo? Logo, E é igual a 6R menos 8. Quanto é o R? R, a gente já viu que dá 10 amperes. Então, E vai ficar igual a 60 menos 8. Está escrito aqui, é igual a 60 menos 8. Vai ficar 52. Então, nós calculamos já a corrente I, que essa corrente está descendo aqui, 4 amperes, o R, 10 ohms, e o E, 52 volts. A tensão dessa fonte de tensão. Vamos aqui para essa 2, letra C. Então, a gente aqui vai ter que calcular, né, a intensidade dessas correntes I1 e I2. Eu tenho, igualmente, duas malhas, certo? Vou chamar aqui malha 1, malha 2. Vou aplicar a lei das tensões de Kirchhoff a essas duas malhas. Então, a gente vai escrever aqui, ó, onde a corrente entra, terminal positivo, onde ela sai, terminal negativo. Aqui vai ficar mais 5 vezes I2, mais 20 vezes I2, mais 5 vezes I2, está aqui escrito na equação. Aqui a fonte, terminal negativo, terminal positivo. Quando eu vou do menos para o mais, convenciono tensão negativa, menos 75. Agora, mais 5 vezes, qual é a corrente que está passando nesse resistor? Aqui de 5, é o I. A corrente nesse ramo aqui, ó que está escrito I. Então, mais 5 vezes I igual a 0. Certo? Então, eu escrevi essa equação. Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, essa malha 1. Vou simplificar essa equação. 5 mais 20 e 2, 25 e 2. Mais 5 e 2, 32. Mais 5i menos 75 igual a 0. Eu vou chamar essa daqui ó, de minha equação 1. Eu não tenho como resolver porque eu tenho duas variáveis, certo? Então, vou aplicar aqui agora a lei das tensões de Kirchhoff, a minha malha 2. Certo? Vou pegar aqui a malha 2. Vou começar aqui, ó, da esquerda para a direita, nesse resistor de 10. Onde eu entro, onde a corrente entra, terminal positivo, onde ela sai negativo. Então, vai ficar mais 10 vezes I2, 10 vezes I1, porque a corrente que está passando aqui é I1. 10 vezes I1, mais 20 vezes I1, aqui escrito, mais 20 vezes I1, mais 30 vezes I1, menos 75. Qual é a corrente que passa aqui nesse resistor de 5? 5i mais 5i igual a 0. Por que aqui é menos 75? Aqui é o terminal negativo, aqui é o terminal positivo. Quando eu vou do menos para o mais, negativo. Então, menos 75 mais 5i igual a 0. Da mesma forma, eu vou simplificar essa equação. 10i mais 20i, 30i. 30i, 1, né? Mais 31, 61.
mais 5i menos 75 igual a zero. Então, eu vou chamar aqui essa minha equação de equação 2. Também não dá para eu resolver, porque ela tem o quê? Duas variáveis e uma única equação, as variáveis i1 e i. Então, para eu conseguir resolver, eu vou precisar de mais uma equação. Se eu tenho 3 variáveis, eu preciso de pelo menos 3 equações para eu conseguir resolver, achar os valores dela. Então, eu tenho 3 variáveis aqui, i, i1 e 2. Eu preciso de 3 equações, eu já obtive 2, fazendo aqui a lei das tensões de Kirchhoff nas malhas 1 e 2. Agora, eu vou aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó aqui, nesse nó A, e obter a minha terceira e última equação para eu achar os valores das minhas variáveis, certo? Então, qual é a lei das tensões de Kirchhoff aqui? Ó? Eu tenho esse nó. A corrente que entra é igual à corrente que sai. Está entrando I, está saindo I1 mais I2. Então, eu vou escrever aqui minha terceira equação. I igual a I1 mais I2. Terceira equação. O que é que eu vou fazer agora para resolver esse sistema? Eu vou substituir essa terceira equação nas equações 2 e 1. Então, substituindo aqui, ó, I igual a I1 mais I2 na equação 1, vai ficar 30i2 mais 5 vezes i1 mais i2. Então, eu vou distribuir o 5. 5i1 mais 5i2 menos 75 igual a zero. Da mesma forma, aqui ó, na equação 2, ó, 61 mais 5 vezes i, o que é o i, i1 mais i2. Então, eu vou distribuir o 5. 5 vezes i1 mais 5 vezes i2 menos 75. Vou simplificar aqui agora essas duas equações, somando os termos correspondentes. 30i2 mais 5i2 vai ficar 35i2, mais 5i1, passo o 75 para o outro lado, igual a 75. Embaixo a mesma coisa, 60i1 mais 5i1 vai dar 65i1. E aqui 5i2 fica 5i2, passo 75 para o outro lado, igual a 75. Agora eu tenho duas equações e duas variáveis. Eu posso resolver, certo? Quais são as formas de você resolver um sistema? Posso resolver por substituição, como posso resolver somando, né? Você tem o método da substituição e o método da soma. Então, eu vou ter que resolver esse sistema aqui, com essas duas equações pretas. O que é que eu vou fazer? Preciso eliminar uma variável, certo? Então, eu sei que aqui embaixo, essa equação, eu tenho 5i2 mais 65i1 igual a 75. Eu vou multiplicar essa equação por menos 7 dos dois lados. Então, eu sei que se eu tenho uma equação, certo? E eu multiplicar desse lado por uma constante, no caso vai ser menos 7, eu não vou alterar a minha igualdade, certo? E por que eu estou multiplicando por menos 7? Menos 7 vezes 5 vai dar menos 35. Então, aqui vai ficar menos 35i2. Quando eu somar, aí eu vou somar as duas equações. Quando eu somar essa daqui, que deu menos 35i2, com a de cima, eu vou cortar. O i2 vai embora. Então, vai ficar só em função de 1, aí eu consigo resolver. Então, fazendo isso, multiplicando essa segunda equação por menos 7, vai ficar como? A de cima permanece igual, porque eu não fiz nada na equação de cima. 35i2 mais 5i1 igual a 75. Multiplico essa de baixo por menos 7, dos dois lados. Então, menos 7 vezes 5, menos 35i2. Menos 7 vezes 65i1, menos 455i1. Igual a menos 7 vezes 75, que vai dar menos 525. Pronto. Essa equação daqui, ó, que eu obtive, é uma equação equivalente a essa daqui. Ou seja, eu peguei a mesma equação e eu manipulei a equação, obtive uma equação que vai dar o mesmo resultado, certo? Só que agora com coeficiente, de modo que eu vou poder, ao somar, eliminar o i2, certo? Então, eu obtive essa equação daqui, ao multiplicar essa daqui, ó, por menos 7, dos dois lados, multipliquei por menos 7, obtive essa daqui. Vou agora somar essa equação daqui com a de cima. Menos 35i2 mais 35i2 vai embora, o i2. Menos 455i1 mais 5i1, menos 451. E menos 525 mais 75 dá menos 450. Agora eu tenho uma única equação e uma única variável, eu posso resolver. I1 igual a 1 ampere. Pronto, I1 igual a 1 ampere. Substituo o valor de 1 em qualquer das minhas equações e acho o valor de 2. Então, substituindo essa daqui de cima, 35i2, mais 5 vezes i1, quanto é i1? 1 mais 5 igual a 75. Então, você vai ter i2 igual a 75 menos 5 dá 70. 70 dividido por 35, 2 amperes. Então, já achei o meu i2. Pronto. Como é que eu acho i1? Como é que eu acho o i?
O I a gente já viu aqui na equação, ó, I é igual a I1 mais I2. Logo, I é igual a I1, 1, mais I2, 2, e I igual a 3 amperes. Pronto, achei as correntes I1 igual a 1, I2 igual a 2 e I igual a 3 amperes. Questão 3. Seis resistências de 24 ohms cada uma estão ligadas em paralelo. Determina o valor da resistência equivalente da associação. Então, a gente sabe que se nós temos N resistências em paralelo de valores iguais, a resistência equivalente vai ser a resistência individual dividido por N. Que então, no caso, eu tenho 6 resistências de 24 ohms. Qual vai ser a resistência equivalente? 24 dividido por 6, que é 4. Ou, de outra forma, eu posso fazer o quê? 24 aqui, ó, em paralelo com 24. Essas duas resistências em paralelo. Vai dar uma resistência de 12. Aqui no meio, ó. Resistência de 12. Posso pegar essas duas aqui também, ó. Vou ter outra resistência de 12, que eu desenho aqui no meio. Posso pegar essas duas aqui, vou ter outra resistência de 12. Estou simplificando meu circuito. Essas duas resistências de 12 em paralelo, aqui, ó, essas duas, 12 em paralelo com 12 dá 6. Então, vou simplificar, vou ter duas resistências paralelas, 6 e 12. Como é que calculo a resistência equivalente aqui? 6 vezes 12, dividido por 6 mais 12, que vai ficar 72 dividido por 18, que é igual a 4. Logo, nossa resistência equivalente é igual a 4. Tá aí resolvida a lista. Valeu, até mais, até a próxima questão. Tchau, tchau.